Vamos falar de saúde? Um projeto de lei aqui da casa fala sobre a conscientização do vírus do papiloma humano, o HPV. Eu vou conversar sobre esse assunto com o médico José Carlos Sadala, ele é ginecologista. Boa tarde por nos atender, viu, doutor? Obrigado por ter vindo. E olha, eu estava lendo aqui, 54,6% dos brasileiros de 16 a 25 anos têm o HPV, né? O que é o HPV? A gente sempre ouve falar, mas esquece, né? É um vírus cuja principal via de transmissão é a via sexual mesmo. Não é a única, pode também ser transmitido através de objetos e toalhas contaminadas e até durante o parto se a mãe tiver com lesão ativa. E eu estava lendo também que tem muitos tipos, né? São mais de 150 tipos de HPV, mas uma coisa interessante é que os dois principais que mais causam câncer, câncer de colo do útero, vagina, vulva, pênis, canal anal e cavidade oral são 16 e 18. E por que isso? Eles têm na vacina e a vacina é distribuída gratuitamente no SUS. Nossa, isso é muito importante. São muitos, mas não precisa tanta preocupação. 56%, mais da metade da população nessa faixa etária que a gente disse tem o HPV. Mas o mais importante é a questão da vacina. A gente acabou de falar aqui sobre vacinação, doutor. E como é que está a percepção da população? A gente falou aqui anteriormente, na outra entrevista, da questão do fake news, né? A população está bem atenta? Porque é complicado, né? Você adquirir uma doença que tem vacina. Pois é, a fake news atrapalha bastante. Infelizmente, a cobertura vacinal para a vacina do HPV acaba sendo menor do que a gente gostaria, principalmente por mitos como achar que se você vai vacinar a criança com HPV, vai estimulá-la a ter atividade sexual mais precoce. Mito. E dos efeitos colaterais graves, que são muito, muito raros. Então, tudo isso acaba afastando as pessoas da vacinação, infelizmente. E a vacinação ela pode ser dada a partir de que idade? É disponibilizada no SUS gratuitamente para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 e para quem tem algum problema no seu sistema imunológico, imunodeprimidos, como os transplantados, pessoas com HIV, até aos 45 anos para a mulher e até aos 26 para o homem. Isso gratuitamente. Na rede privada, caso você queira, está aprovado até os 45 anos para qualquer pessoa. Então não tem que associar, pelo que o senhor disse, nenhuma questão da atividade sexual da criança com a vacina. A vacina é uma prevenção e que tem uma data para se dar, né? Então não precisa fazer essa associação de estímulo nenhum, porque já a partir dos 9 anos você pode dar vacina e quanto antes, melhor. Não pode ir antes porque a ciência já explica provavelmente por quê, né? Senão até antes poderia, né? Exatamente. Só para você ter ideia da importância do HPV, ele é o principal causador do câncer de colo do útero, que acaba vitimando mais de 16 mil mulheres todo ano, só no Brasil, com mais de 6 mil mortes todo ano também aqui no Brasil. Se a gente puder prevenir, isso sem contar os outros cânceres que ele causa também, isso já é um grande avanço. O HPV ele tem essa característica de aparecer e de repente desaparecer, os sintomas, enfim? Sim, a maioria das pacientes que entram em contato com HPV acaba se curando e não vai ter problema. Porém, uma pequena parcela, em torno de 10%, vai ser portador crônico do vírus e que pode desenvolver lesões no futuro. E a pessoa não se vacinou, quais são os sintomas que pode aparecer? E aí eu não sei se uma vacina tardiamente resolve ou não. Falando da parte ginecológica, então, os principais sintomas são verruga. Aquelas verrugas genitais, uma das principais causas é o HPV. Então, se você tiver, vale a pena procurar o ginecologista, tanto para o homem quanto para a mulher. E para o câncer de colo do útero é o Papa Nicolau. Aí ele vai ver aquelas lesões silenciosas, o pré-câncer. Então, faça a sua rotina com o seu ginecologista para pegar a doença. Quanto mais no início, melhor. O tratamento é mais fácil com menos sequela. E no caso do homem, urologista? No caso do homem, urologista, perfeito. Novembro Azul está chegando aí, a gente já fez reportagem aí. E é incrível, né, doutor? Porque como os urologistas falam que o homem deixa de ir ao médico, de se precaver, a mulher já tem um histórico melhor, né? Felizmente. Isso é fato? Isso é verdade, mas tem alguns mitos também que às vezes a mulher evita de ir ao ginecologista quando está com sangramento irregular. Ok, ela não vai poder colher o Papa Nicolau com sangramento, mas ela pode ser examinada. E às vezes esse exame físico faz toda a diferença para ela fazer um diagnóstico mais precoce.
Doutor, aqui na Leste a gente tem um projeto de lei, é o 1012 de 2019. Se você tem interesse em saber, institui a Semana Estadual de Mobilizações de Conscientização sobre as doenças provocadas pelo vírus papiloma humano, o HPV. O que você poderia fazer numa semana como essa? Porque, assim, eu acho interessante a semana, porque recorrentemente, todos os anos, ad eterno, digamos, a sociedades médicas, na escola, poderiam se dedicar uma semana. O que se poderia falar, né? Eu acho fundamental essa conscientização e duas coisas que eu bateria na tecla. Uma é a prevenção com a vacina. A vacina ela é cara e o SUS disponibiliza sem custo algum nessa faixa etária que eu falei. E a segunda é preservativo. Como a principal via de disseminação do HPV é a via sexual, se você estimular o uso de preservativo, que infelizmente os jovens não estão usando, você está prevenindo não só HPV, como outras infecções sexualmente transmissíveis, além da própria gravidez na adolescência, gravidez indesejada. Às vezes é uma questão cultural mas às vezes um preservativo que é mais sensível, tem alguns caminhos, né, doutor? Porque Sim. Vale a pena a gente... Eu acho difícil, assim, às vezes o próprio adulto comete um erro, né? E às vezes como é que vai ensinar um adolescente? Aí tem filhos e tal, né? Mas é bom ter esse diálogo e às vezes começar cedo, né? Sem preconceito, porque é uma questão também, por exemplo, se você pegar as pesquisas, começa a falar sobre sexualidade na escola, vai começar com 15 anos? 15 anos muitas já estão grávidas. Então, por isso que tem que começar antes, porque não é estímulo, mas é orientação, né? Perfeito o que você falou. Educação sexual não é estímulo à iniciação sexual precoce. Isso a gente tem de outras formas que não a educação sexual, que não a vacina do HPV. E que também não é como ensinar o preservativo. Ensinar o uso correto do preservativo e estimular o uso, pelo contrário, você está estimulando uma sexualidade saudável. Uhum. Doutor, o que mais que a gente pode, talvez eu tenha esquecido, né, dentro desse tema aí, a vacinação muito importante, a questão do preservativo, né? Sim. No caso dos homens, procurar o urologista, no caso das meninas, o ginecologista, né? O que mais que a gente pode acrescentar? Acho que é fundamentalmente isso que você colocou e não esquecer que a vacina são 2 doses para quem é antes dos 15 anos de idade. Então, até os 14 anos são só 2 doses e após os 15 são 3 doses que são necessárias. Então, já procura se vacinar, se protege, seu parceiro vai estar te agradecendo. Quanto mais a gente diminuir a circulação do vírus, menos casos de câncer, menos sequela para a população. Doutor, eu esqueci, digamos, se eu tomei ou não. Não tenho uma caderneta. Eu acho que muitos adultos, né, só entre nós aqui, né, a gente... Acaba perdendo, na verdade. De vez em quando vai movimentar lá e fala, nossa, uma carteirinha antiga que minha mãe guardou, né? E aí muita coisa a gente não sabe se tomou ou não. E esses dias eu fui fazer um exame de sangue e eu vi lá o tal de IgM, que com a pandemia a gente foi aprendendo o que é isso, né? Dá para detectar se a gente já tomou no próprio exame de sangue ou não? Não. E nem se recomenda que você faça algum exame de sangue ou qualquer outro tipo de exame para saber se você teve contato do HPV. Se você nunca teve sintoma e não teve nenhuma manifestação, você pode tomar vacina. Não há necessidade de testes prévios. E mesmo que eu já tomei, no passado, posso tomar as outras 3 doses? Essa vacina é uma vacina relativamente recente. Se você não tomou nos últimos 10 anos, dificilmente você acabou tomando na infância. Não tinha. Né? E não há necessidade de revacinar. Uma vez que você fez o curso completo, 2 ou 3 doses, dependendo da tua faixa etária, não há necessidade de revacinação. Mas caso você não lembre e tomou, por exemplo, não tem problema nenhum você tomar de novo. Tá? Muito interessante. Não vale causar nenhum malefício. Eu acho que é um bom, deve ser para muita gente que está na faixa aí, sei lá, de 30, 40, 50 anos, está nessa faixa aí que não tomou HPV, porque você falou que ela é recente, tem cerca de 10 anos? Um pouco mais. Um pouco mais de 10 anos, então assim, não se lembra, não tomou. O importante é tomar, até por causa da questão da relação sexual. É só na relação sexual que ela é transmitida, não? Não, é a principal via, mas também pode, em casos mais raros, através de objetos contaminados e até na via do parto, caso a mãe esteja com doença ativa, pode passar e o bebê acabar se infectando. Uma coisa interessante com o HPV, quando manifesta a doença, não quer dizer necessariamente que isso foi recente. E muita gente confunde isso com traição. Você pode manifestar o HPV anos, décadas depois da primeira infecção. Então, não quer dizer que há traição. Eu cansei de ver casais sendo desfeitos por causa disso. Então, depende muito da imunidade da paciente.
Nossa, como Acho é bom. importante esclarecer isso também. Muito, como é bom a ciência esclarecer a gente sobre isso. Doutor, não tomei a vacina, infelizmente peguei o HPV. Nesses casos que o senhor citou aqui, 16 e 18, que acho que é uma numeração específica que se dá a esses casos, dentre esses 150 que existem, como é o tratamento? Porque daí se eu já estou com os sintomas, tomar a vacina, talvez nós já não me adiante mais. Hein? Já não adianta, isso é protocolo de pesquisa, alguns estudos têm sugerido que adianta, melhora a tua imunidade, você combate melhor o vírus, mesmo quem já teve. Mas ainda essa é uma indicação fora da bula, essa não é a indicação clássica. E aí depende de qual manifestação que ele está dando. É verruga? A gente vai tratar a verruga, você pode até tirar, você pode queimar. É um pré-câncer no colo do útero? Provavelmente vai precisar de uma pequena cirurgia chamada conização. Já virou câncer? Aí vai depender de qual estadio do câncer para a gente programar o tratamento efetivo. O fato é que a gente trata a manifestação do HPV e não só o HPV, que esse é outro fator de confusão. Às vezes a paciente quer um exame, eu quero saber se eu tenho HPV. Aí você faz o teste, vê, ela tem. Ela fica desesperada. Não me preocupa ela ter o HPV, me preocupa ela ter lesões manifestadas pelo HPV, que é isso que eu vou tratar. Tá certo. Doutor, rapidamente então, no campo da pesquisa, Brasil e internacional, alguma novidade, não? Tem novidades principalmente no campo do câncer e de medicamentos para o câncer. Mas de prevenção, o que a gente tem já é muito bom, só precisa ser feito regularmente, que é o próprio Papa Nicolau e a visita periódica ao ginecologista. Pois é. E que os homens também nos escutem, né? E escutem as suas mulheres, porque as mulheres é que sempre dão essa orientação, vai vacinar. A gente viu na Covid aí como elas são importantes, né? Escute a sua, se não é casado, escute a sua mãe, a sua irmã, porque olha, elas têm sempre razão, né, doutor? É verdade. Daqui a pouco tem o Novembro Azul. Exatamente. Queria agradecer bastante o doutor José Carlos Sadalas, ginecologista, aqui pela sua presença. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso.